Uma boa noite a todos e a todas. Estou gravando através do meu canal João Carlos Moraes nesta noite de 26 de abril de 2020, domingo, encerrando aproximadamente 9 horas, 21 horas seria não é. Temos que dar continuidade nos nossos assuntos. Falamos sobre o batismo no nome de Jesus Cristo. 2 vídeos foram feitos. E hoje especificadamente sobre dízimos e ofertas. E essa polêmica, se é para os nossos dias ou se não é para os nossos dias, baseados em Malaquias capítulo 3 e versículo 10, famoso: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Você pode conferir essa palavra aí, pode conferir esse versículo aí na sua Bíblia. Você vai notar que Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. A velha aliança, a lei mosaica, Malaquias não está estabelecendo a lei. Malaquias está lembrando. Deus usa Malaquias, levanta esse profeta para ele trazer a memória de um povo que estava desviado, um povo que estava se esquecendo das leis de Deus, um povo que estava infiltrado, ou inundado, ou como é que eu poderia me expressar, estava metido completamente, absorto, envolto, afogado na idolatria, nas práticas dos povos da sua volta. E Malaquias, Deus levanta Malaquias para trazer, através da sua pregação, da sua mensagem, da sua palavra, trazer novamente o povo, relembrar novamente o povo a lei do Senhor. Esse povo é um povo que vem do cativeiro, né? Um povo já é esse templo, já é o segundo templo, já não é o templo construído por Salomão, mas é o segundo templo. Então Malaquias não traz o assunto só do dízimo em específico. O povo não estava esquecendo só de trazer o dízimo à casa do tesouro. O povo estava esquecendo da maneira de sacrificar, da maneira de adorar. E Malaquias vem ser esse homem que vai trazer essa última mensagem, que vai anunciar a segunda vinda de Elias, voz do que clama no deserto, anunciada por outro profeta, a voz segundo o que nós entendemos que seria João Batista, o Elias que havia de vir, e o próprio Jesus confirmou isso. Mas Malaquias, aliás, quando se refere ao dízimo especificadamente, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E ele não está tratando só sobre dízimo, como já falei. Ele está tratando no livro no capítulo 4, versículo 4, pedindo para o povo lembrar-se da lei de Moisés, da lei mosaica. E o curioso é que hoje, nos dias em que se ensina essa prática de trazer dízimos para a igreja, se usa apenas o capítulo 3 e o versículo 10. O restante dos ensinamentos de Malaquias não se obedece sob o argumento de que aquilo era a lei, que não serve mais na nossa dispensação. Quando se fala que deveríamos então guardar o sábado, porque Malaquias também, quando ele diz lembrai-vos da lei de Moisés, ele está se referindo a toda a lei, para guardar os estatutos e os juízos que foram dados para Moisés em Horebe. Você pode conferir capítulo 4, versículo 4 de Malaquias, lá vai estar escrito isso, e obviamente
está se referindo a guardar toda a lei, guardar o sábado, inclusive. Fazer sacrifícios de animais, circuncisão, né? Circuncidar o macho, o menino primogênito quando nasce, ou todo macho, como diz a Escritura. Mas essas práticas, quando esses ensinadores de hoje são arguidos, eles são perguntados, eles dizem que não, que aquilo era para aquele tempo. O curioso então é que só aquilo era para aquele tempo. O dízimo não era só para aquele tempo, o dízimo passou para cá. Então, nós teríamos que ter um versículo chave no Novo Testamento que nos desse uma visão disso. E o versículo chave no Novo Testamento é a carta aos Hebreus, a carta apostólica aos Hebreus, onde no capítulo 7, versículo 5 diz: os que recebem o sacerdócio dentre os filhos de Levi têm ordem segundo a lei. Obviamente que está se falando a lei de Moisés, não há outra lei. Está se referindo à lei de Moisés, os ensinamentos, os estatutos e os juízos, e a dispensação em que a lei mosaica vigorou, ou seja, o período em que a dispensação mosaica vigorou. Então diz, os que recebem o sacerdócio dentre os filhos de Levi. Levi era uma das 12 tribos, uma tribo escolhida especificadamente para o trabalho sacerdotal, o trabalho da casa de Deus, de cuidar das lides do templo. Essa era a função dos levitas, da tribo de Levi. Por isso, o versículo diz, capítulo 7, em versículo 5 de Hebreus: os que recebem o sacerdócio dentre os filhos de Levi têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Então, está muito claro que o escritor desse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, delineou, deu um limite entre as dispensações. Nós vivemos na dispensação da graça de Deus. Nessa dispensação, nós temos que observar qual seria a forma de contribuir. Veja bem que não é que não se deva contribuir mais, não se deva sustentar a obra de Deus, né? Não Deus, porque o argumento que se diz que trazer o dízimo do Senhor, não, seria uma contribuição para a manutenção das lides e dos trabalhos referentes à obra de Deus. No caso, seria para mim, como um líder religioso, para qualquer um que fosse um líder religioso, para nossa manutenção, para que nós pudéssemos ter condições de fazer integralmente na nossa vida a obra de Deus. Então, esse versículo está falando claramente, esse capítulo 7 de Hebreus está falando ali no mínimo em 3 sacerdócios. Está falando no sacerdócio de Melquisedeque, no sacerdócio de Levi e no sacerdócio de Jesus Cristo, que é da tribo de Judá. Nesse sacerdócio, nessa tribo de Judá, Moisés nunca falou em que alguém exerceria um sacerdócio. Mas Jesus é apontado como o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é apontado como esse sacerdote supremo, onde estabeleceria uma nova dispensação, uma melhor aliança, uma maneira mais próxima de Deus, ou seja, que quando Deus toma a forma humana, ele quer estar mais próximo do homem, quer estar mais próximo de nós. As barreiras cerimoniais, as barreiras de formalidades entre nós e Deus, elas cairiam por terra através de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, né,
ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele está querendo dizer que ali se encerra as formalidades, quando ele fala para a samaritana que chegaria a hora, né, que não seria nem naquele monte e nem em Jerusalém que se adoraria o Pai, mas que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. Ele está estabelecendo novo tempo, uma nova dispensação, uma nova forma de se comunicar com Deus, de se encontrar com Deus, né? Deus quer ter um relacionamento com o homem. Então, esse sacerdócio novo, que é o sacerdócio de Jesus, sacerdócio de Judá, da tribo de Judá, nesse capítulo 7 é falado especificamente sobre esses 3 sacerdócios. E a questão do dízimo é colocada claramente, que Abraão, quando ele veio da matança dos reis, que ele deu o dízimo de tudo, o dízimo dos despojos de guerra. Não foi do salário dele, mas dos despojos de guerra. Não foi do que ele ganhava no dia a dia, mas dos despojos, do saque no qual ele saqueou aquela cidade. Entendeu? E a Bíblia não nos diz que Abraão tinha essa prática cotidiana, essa prática diária, essa prática mensal, essa prática anual de trazer dízimos a Melquisedeque. Então, alguns argumentos não fecham, não condizem com as Escrituras. Mas então, como seria essa contribuição? Como seria essa maneira de contribuir? Como faríamos isso? Nós temos que olhar aqueles que foram autorizados por Jesus a ensinar a igreja gentílica, que somos nós, a igreja gentia, né? A igreja estranha, estrangeira, o outro rebanho no qual o Senhor Jesus falou que tinha ainda outro rebanho e convinha agregá-los a ele, que somos nós, aqueles mesmos que o apóstolo Pedro fala no capítulo 2, a partir do versículo 37 e 38, onde ele diz: essa promessa é para vós, para vossos filhos, para tantos quantos estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, encaixa-se ao rebanho que seria agregado ao Senhor Jesus. E como seria essa contribuição? Como os apóstolos procederam esse algo de contribuir com a igreja, de contribuir com a obra de Deus? Como seria isso? O povo, tamanha alegria que o Espírito Santo de Deus trabalhava na igreja e tinham tudo em comum, era uma igreja, era uma comunidade cristã, uma comunidade de pessoas transformadas pela mensagem do Evangelho, pessoas tocadas pela unção e pela glória do Espírito Santo naqueles dias. Sua alegria era tão grande em espalhar a mensagem nova, Evangelho, boas novas, novas notícias celestiais tinham vindo sobre a terra, o Salvador tinha derrotado a morte e agora estava prestes a retornar. E tamanha era a sua alegria, e conviviam uma comunhão tão grande, e traziam os seus bens, traziam os seus propósitos, do fundo do seu coração eram tocados e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, para não se aterem com o dinheiro, porque eles tinham que cuidar da pregação, da elaboração dos ensinamentos que agora viriam para esse novo tempo, essa nova igreja. No capítulo 6 de Atos é instituído o que poderíamos chamar de uma segunda tribo de Levi na graça, mas com outro nome, uma outra regra. No capítulo 6 é instituído o diaconato. Ali é escolhido 7 varões, homens cheios do Espírito Santo, de confiança,
E então ali esses homens começam a cuidar dessa dinâmica de entrada de contribuições, de valores, de propriedades dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. O diaconato foi escolhido para gerenciar, ser as relações públicas da igreja. Então nós vemos que ao longo desse período, desse tempo em que a igreja está se organizando, está se institucionalizando, está crescendo, está começando a ser conhecida no mundo, se fazia necessário que houvesse uma turma, uma espécie de ministério dentro da igreja que pudesse fazer essa função, e isso foi feito, foi escolhido, o diaconato foi instituído nessa vamos dizer assim, nessa vibe aí, nessa função aí, para exercer essa função. E a igreja, Paulo vem ensinando a igreja. Paulo logo se converte, lá no capítulo 9 de Atos, e Paulo vai se desenvolvendo, e a história vai se desenvolvendo na vida de Paulo, e Paulo começa então, se converte, começa a ser perseguido, começa a fazer as viagens, começa a estabelecer igrejas, e a igreja do Senhor, a obra de Deus, cresce de tal forma que era necessário que também sobre esse assunto Paulo se pronunciasse. E Paulo se pronuncia sobre esse assunto em Coríntios, nas duas cartas de Coríntios, sendo que Paulo escreveu 13 cartas, né? O 13º apóstolo escreve 13 cartas para a igreja gentílica, então, e ele se pronuncia sobre esse assunto nas duas cartas de Coríntios. Numa delas, ele diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, aí está estabelecido, né? Paulo diz que aquilo que vocês viram em nós, ouviram de nós, aprenderam conosco, isso vocês façam. Ele disse: vocês têm que aprender a não ir além do que está escrito, porque o que passa disso é procedência maligna. E aquilo que eles estavam escrevendo para aquele tempo era as regras para um povo ser aperfeiçoado, para um povo ser arraigado no Senhor, ser firmado no Senhor, para agradar a Deus. Ali estava Deus levantando Paulo, né, que fez o trabalho principal, para falar sobre variados assuntos, a fim de que o povo pudesse agradar a Deus dentro da vontade perfeita de Deus, não somente da permissiva vontade de Deus, mas dentro da vontade perfeita de Deus. E Paulo diz então, em Coríntios, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Se não me falha a memória, Coríntios 9:6. Em 2 Coríntios ele já diz: cada um, no primeiro dia da semana, cada um ponha de parte o que puder ajuntar segundo a sua prosperidade. E me parece que ali ele fala que para que não se façam as coletas quando eu for, ou seja, quando ele estivesse presente, trazendo o ensinamento acerca da salvação e das coisas necessárias para a igreja. Ele não queria que houvesse recolhimento de contribuição. Ele não queria que houvesse alguém passando uma sacolinha lá, recolhendo. Não era essa. Paulo não permitia que esse tipo de coisa que se faz hoje, essa arrecadação que se faz ali no momento do culto, não existia entre os apóstolos. Se conhecia a necessidade da igreja, o Espírito Santo que guiava a igreja, ele sabia os que necessitavam e os que tinham mais, os que tinham menos, e o Espírito Santo movia aqueles que tinham mais, e aqueles que tinham mais traziam as suas contribuições segundo a sua prosperidade. E é notório e claro nas Escrituras, né, no Novo Testamento, nos Atos e nas Cartas, que esse povo era um povo solícito a contribuir, e diz que ninguém da igreja, da comunidade, tinha falta de nada. Ninguém tinha necessidade de nada. Porque havia uma liderança do Espírito Santo,
muito forte na igreja. Aí alguém pode dizer, mas hoje está difícil. Então, o Espírito Santo não está atuando ou não está tendo lugar para atuar dentro da igreja como deveria. Não é assim? Então, a fórmula correta de contribuir seriam ofertas voluntárias. Agora, se uma pessoa toma aquela parte do versículo de Coríntios 9 e 7 que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, e disser: eu proponho dar 10%. É um propósito que você fez no seu coração. Mas isso não vai te salvar. Você não pode... Muitas pessoas falam o dízimo da graça. Dízimo é 10% especificado. 10% assim, especificadamente, você tem que trazer aquela quantia. Isso é dízimo. Agora, se você der 10% porque você propôs no seu coração, é diferente. Porque onde se ouviu a palavra dízimo, referente a 10%, foi trazido da lei de Moisés para cá. Agora, na graça, Paulo estabelece essa palavra, propós. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. E acredito que essa palavra propósito, talvez ela seja derivada da palavra propôs. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Veja o detalhe, não com tristeza, nem por necessidade. Porque lá no livro de Malaquias, os ensinadores ensinam, olha aqui está escrito: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar-vos sobre vós uma bênção, que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, as pessoas são ensinadas a negociar com Deus. Elas pensam, se eu der 10% e eu receber 100% a mais, vai ficar fácil para mim. Outras contribuem porque dão o dízimo, porque tem medo de ir para o inferno, porque a pregação é essa: vocês estão roubando a Deus, porque Malaquias diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Só que aqui eles pregam que as pessoas roubam somente nos dízimos. Mas lá está escrito que roubavam nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados vós, porque me roubais, vós toda a nação. Falando de uma nação. Isso é prova que essa regra de contribuição de 10% era para o povo de Israel. Porque diz, vós me roubais, vós toda a nação, no singular, falou da nação israelita. Prova disso que no final, logo mais adiante, o Senhor fala, depois, e todas as nações vos chamarão bem-aventuradas. Então aí fala nações. As nações vos chamarão bem-aventuradas. Se vocês, nação, obedecerem a esse mandamento que eu dou para vocês nessa dispensação. Agora, quando começa a nova dispensação, quando começa a dispensação do Salvador, do Filho, o modo de Deus agir na humanidade como o Filho, não o Filho eterno, mas o Filho de Deus, o Filho do homem, tá? Nessa nova dispensação, nesse novo tempo, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, os apóstolos estabelecem essa nova forma de contribuir. Propósito. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. E é difícil para mim acreditar que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não contribua, ela não seja mão aberta, ela não se disponha, se ela não consegue contribuir financeiramente com o dinheiro, ela contribui de outra forma. Há várias formas de se contribuir com a obra de Deus, para que a obra de Deus cresça, de facilitar que aqueles que têm o conhecimento da palavra cheguem mais longe. Há várias formas de se contribuir. E quando se está empregado, com certeza
o emprego que você vai conseguir é dado por Deus, é Deus que te coloca lá numa posição, numa empresa, te coloca lá, você ganhando um bom salário, te dando uma vida estabilizada, uma vida boa, uma vida abençoada financeiramente, uma profissão abençoada. E é impossível que ele não vai tocar no seu coração se você tem realmente o Espírito Santo. Que ele não vai tocar no seu coração para você separar, pôr de parte, né, uma parte dos seus ganhos e exclusivamente levar até o local onde você serve a Deus, onde ali aquela pessoa ministra a você a palavra, e você diz, olha aqui, irmão, ou independente da forma que você chama, nós chamamos irmão, ou pastor, ou sei lá, ou ancião, você levar ali a sua contribuição, né? Seria, se você propôs mensalmente, se você propôs semanalmente, se você propôs trimestralmente, se você propôs semestralmente, enfim, tá certo? Não tem mais nessa dispensação uma regra específica, um tempo determinado, é segundo propôs o seu coração. Se propôs mensalmente, deve fazê-lo mensalmente. Se propôs trimestralmente, deve fazê-lo trimestralmente, e assim por diante. Mas o que não se pode fazer é subir ao altar e usar a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, usar aquela palavra para amedrontar, e através do medo fazer as pessoas trazerem dinheiro. Por medo do inferno, por medo do fogo do inferno, obedecer qualquer coisa. Não, isso Deus não quer. Isso, na verdade, tais pessoas são aproveitadores. Aproveitadores que se aproveitam da falta de conhecimento. E a Bíblia nos diz que o povo perece por falta de conhecimento de Deus. E essas pessoas, esses homens, eles se aproveitam, e muitos até pregam, nem eles mesmos têm o conhecimento, nem eles mesmos têm a revelação desse Deus que não quer nos levar para o inferno. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade para se salvarem. Entendeu? Então, essa nova forma de contribuir está escrito na palavra, está escrito na doutrina dos apóstolos, como devemos contribuir, como devemos fazer a obra do Senhor, como devemos manter os nossos líderes, como devemos fazer, como devemos manter não somente os líderes, manter a igreja, né? Manter a igreja dos apóstolos. Tiago fala sobre isso, que eu não estou bem recordado aqui se é Tiago, mas é um dos apóstolos que fala que a igreja sustente as suas viúvas. É Paulo que fala que as que são verdadeiramente viúvas. Então, tem que haver um fundo na igreja, tem que haver um mantimento na igreja, mas não da forma como as igrejas ensinam, não amedrontando as pessoas. E dali, hoje tem até trismos, 30%. A ganância aumentou tanto, né? Eu tenho dois pregadores, duas pessoas contemporâneos nossos aqui que já não estão mais conosco, né? E foi meu pastor Tadeu Machado Cabral que pregou muito sobre essa questão do dízimo, levando o povo a se acordarem para essa verdade. Também tinha o pastor Aparício Manuel da Silva, meu ex-sogro, onde também aqui na cidade de Sapucaia, próxima que eu estou em Esteio, pregou muito sobre essa verdade, fez apostilas, fez folhetos, se preocupou em ensinar essas verdades, e foi contestado, foi perseguido, todos eles foram perseguidos, comigo não vai ser diferente, mas nós vamos continuar afirmando a palavra, a verdade que os irmãos
falecido Tadeu, falecido Aparício, não tinham os recursos que nós temos hoje de falar através do YouTube, falar através dos canais e alertar. Esse assunto aqui que eu estou falando de meia hora, de aproximadamente 30 minutos, eu estou falando resumidamente, eu estou falando, dando um apanhado dentro do conhecimento que eu tenho, mas nós podemos trazer amiudadamente cada versículo se você nos procurar. Você pode me procurar através do meu canal, você pode colocar ali o seu contato nos comentários, você pode comentar, você pode me procurar e nós teremos, você pode nos fazer mais perguntas e nós teremos mais coisas para trazer a você, mais coisas, mais versículos para lhe mostrar nas Escrituras, para que você não seja enganado, para que você, meu amigo espectador, que você que vai estar vendo meus vídeos, para que você não seja enganado, para que você entenda que Deus não está com um chicote querendo te destruir, querendo te matar, mas quer que você venha a um conhecimento perfeito de Deus, para que você tenha uma proximidade com Deus. E que nesse quesito de contribuição, você não vá atrás desses lobos devoradores, porque a Bíblia fala que viriam lobos devoradores que não perdoariam o rebanho, não perdoariam o povo de Deus, não perdoariam as ovelhas. E ficam, na maioria das vezes, se mordendo de raiva de que estejam sendo desmascarados, de que estejam sendo desmascarados por pessoas simples como nós, que não temos talvez uma formatura, um seminário de 4 anos. Eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo, e fala sobre dois personagens que se chamaram Janes e Jambres, dos quais Paulo disse que eles aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque isso é necessário que seja revelado. E a revelação, na verdade, ela é mais para os filhos, para os verdadeiros filhos, não para bastardo. Os bastardos nunca vão entender, eles vão sempre torcer as palavras do Senhor em seu próprio favor, eles vão enganar, mas a Bíblia fala que era necessário que eles viessem enganando. Eles diriam, falando, o próprio Senhor Jesus disse que eles viriam falando: eis aqui o Cristo, eis aqui o Senhor está aqui, ei-lo aqui, ele no telhado. O Senhor Jesus disse: não vão após eles. Não vão após eles. O Senhor Jesus, ele dá os sinais dos falsos profetas. Ele diz que fariam os grandes sinais e prodígios. Entendeu? Então, quem está fazendo os grandes sinais e prodígios hoje? Quem que chama o povo através de rádio, de televisão, de grandes mídias? Quem que chama o povo para os grandes milagres? E acontecem esses milagres e depois é arrecadado uma soma. É usado muitas passagens do Velho Testamento para fazerem o que chamamos de pantomimas, para fazer coisas ilícitas perante a palavra, usando uma interpretação grotesca, usando maneiras que outras religiões que eles mesmos condenam, para que o povo faça aqueles propósitos, faça aquelas correntes, faça aquelas, enfim, aquelas, parece benzeduras, sal e ramos e óleos e fitas, enfim, são várias tramóias visando arrecadar mais e mais dinheiro, e eles cada vez mais ficando mais ricos, jatos, seguranças, carros blindados, e eles pregam Jesus, Deus Todo-Poderoso, mas eles têm medo de andarem sozinhos, de andarem na rua, pregam uma coisa, mas não vivem, e eles vão enganando. A Bíblia diz que eles viriam, que eles estariam aí enganando. O Senhor Jesus avisou sobre eles, o apóstolo Paulo avisou sobre eles, que viriam enganando e sendo enganados, e seria nessa questão financeira. Eles trazem
até bases bíblicas, textos tirados fora do contexto, interpretação hermenêutica da mais pobre que existe. E muitos são formados, tem um anelzão lá de pastor, e ensinam absurdos que antigamente eram atribuídos à Igreja Católica, mas que hoje são praticados largamente por aqueles que se dizem ser igreja. Há muitos pastores até que vão fazer um vídeo na internet vociferando, berrando, uma voz de brabeza para denotar autoridade, dizendo de quem, aonde tu é pastor, quem te fez pastor. E eles, de onde que eles se tornaram pastores? Qual foi a linhagem apostólica que eles têm? Se nem o nome, o batismo no nome de Jesus Cristo, que é o batismo que autoriza a pessoa a ser algo diante de Deus, a ser salvo, principalmente, quanto mais ministro. Mas eles se jactam de serem os patronos, os donos, os signatários da unção e da verdade. Mas tudo nesse aqui, o propósito é arrecadar esse aqui. Mas eles juram de pé junto e dizem que não é assim. Mas só que ao povo de Deus, aos que conhecem a palavra, aqueles que amam a Jesus e aqueles que observam os ensinamentos dos apóstolos, estes jamais serão enganados. Jamais serão enganados. Então, meus amados, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana. Se você quiser entrar em contato comigo, se você gostou desse vídeo, gostou dessa dissertação, desse pensamento, entre em contato comigo. Sou João Carlos Lopes de Moraes. Coloque seu contato aí, eu vou entrar em contato com você, tá? Faça seu comentário, dê o seu like ou o seu dislike, enfim, como diz o Ivan Maia, faça alguma coisa. Dê o seu like ou dislike. Eu especialmente tenho pessoas aí no YouTube que eu admiro bastante, canais que eu admiro bastante. Um deles é do Ivan Maia. Recomendo a quem quiser ver vídeos maravilhosos. Jornalista que eu recomendo também bastante, Alexandre Garcia. E, enfim, tem uma série de coisas boas, mas infelizmente, vamos dizer assim que 80% desse pessoal aí não edifica. Mas graças a Deus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus te faça prosperar, que Deus abra cada vez mais os teus olhos. Estamos aqui para servir ao Senhor Jesus e trazer a você do coração de Deus o que é a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis, o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não é libertar só de cigarro, não, libertar o teu pensamento, libertar a tua alma dos enganadores, tá certo? Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, em nome de Jesus Cristo. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Amém.